Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na terça-feira da sexta semana da Páscoa, dia 27 de maio. Hoje a família Capuchinha celebra o beato José Tus e Soler. Ele viveu na Espanha, de 1811 a 1871, e fundou a congregação das Irmãs Franciscanas Capuchinhas, Mãe do Divino Pastor. O evangelho de hoje é retirado do livro de João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu volto para aquele que me enviou, e vós nem me perguntais: para onde vais? Eu sei que o que eu vos disse deixou os vossos corações cheios de tristeza. Mas é necessário que eu vá, porque se eu não me for, não virá para vós o Consolador, o Espírito da Verdade. Pois quando ele vier, ele vai manifestar ao mundo o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque eles não creram em mim. A justiça porque eu voltarei para a glória do meu Pai e não me vereis mais. E o julgamento, porque o príncipe deste mundo será destruído. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, ainda vivendo o tempo da Páscoa, ainda celebrando a força da ressurreição do Senhor como um memorial, ainda sendo convidado pela liturgia para renovar o nosso coração, renovar a nossa vida espiritual, renovar a nossa esperança, ainda caminhamos sobre a luz do ressuscitado, nos preparando para celebrarmos a ascensão do Senhor e, consequentemente, também nos preparando para celebrarmos a festa de Pentecostes, a vinda do Espírito do Senhor, do Espírito de verdade, do Espírito de consolo, do Espírito de fortaleza, que vai continuar a missão de Jesus e que vai continuar a suscitar homens e mulheres para compreenderem o mistério do Pai, do Filho e também o mistério da Igreja. Hoje, na primeira leitura, ainda sendo retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos Paulo e os demais apóstolos sofrendo por causa do Evangelho. Eles foram açoitados, espancados, foram aprisionados, foram colocados num calabouço, e mesmo assim eles estão ali firmes no Senhor. Aquilo que vai suscitar em Paulo esta palavra que será sempre um convite para os cristãos de todos os tempos: sofra comigo por causa do Evangelho. Sofra para ser fiel a Jesus. Sofra para ser fiel à missão que Ele te concedeu. Sofra comigo por causa do Evangelho. Ainda que experimentemos um pouco de sofrimento neste mundo por causa do Evangelho, ninguém jamais imaginou a profundidade do amor de Deus, a grandeza do amor de Deus, que nos espera e que prepara para nós a sua glória. Então, aqui no momento de oração, nós encontramos a intervenção do Espírito do Senhor, onde o próprio carcereiro também reconhece o poder da palavra e do testemunho dos apóstolos e pede o batismo. E assim ele e sua casa experimentam a força da alegria do Espírito. É o Espírito do Senhor. É o Espírito que vai fazendo acontecer a vida mesmo em situações de morte, que vai trazendo a perseverança, a persistência e que vai derrubando todos os obstáculos que foram colocados para impedir o plano de Deus de ser realizado. E é dentro desse espírito agora, então, de sofrimento, de persistência, de fidelidade, de esperança, que nós podemos compreender o Evangelho de hoje, onde Jesus vai recordar aos discípulos, ele falou para eles: eu vou enviar sobre vocês o Espírito da Verdade, ele revelará para vocês a vontade do Pai, recordará tudo o que eu vos ensinei, mas quanto a vós, sereis perseguidos, sereis expulsos das sinagogas, e muitos vão até pensar que estão prestando um culto a Deus quando matarem vocês. Mas sejam fiéis, eu estarei com vocês. Esta palavra, então, ela
tornou o coração dos discípulos tristes. Eles ficaram amedrontados. Eles ficaram entristecidos também. E para que eles não perdessem a fé, para que eles não ficassem estremecidos na fé, Jesus promete então a vinda do Espírito da Verdade, um outro defensor, o Consolador, o Advogado. É aqui então que Jesus vai dizer: eu vou para aquele que me enviou e ninguém de vocês me perguntou, para onde vás? Isso me faz recordar um filme antigo chamado Covardes, quando Pedro testemunha das violências que os cristãos estão recebendo nos primeiros séculos, da morte de muitos deles, do abandono de muitos deles. E Pedro também resolve então a fugir de Roma, a sair de Roma, porque ele vê a morte, a destruição, a perseguição, e amedrontado ele então vai fugir de Roma. E enquanto ele está fugindo e saindo, ele encontra-se com Jesus. E Jesus está carregando a cruz, caminhando um caminho ao contrário. Enquanto Pedro sai de Roma, Jesus está entrando carregando a sua cruz. E Pedro então pergunta a Jesus: covardes, onde vás? E Jesus fala: eu vou para Roma para ser crucificado de novo. Isso foi como um facho de luz na vida de Pedro. Isso caiu como uma flecha. Isso abriu seus olhos, seus ouvidos, seu coração, e ele então deixa de fugir e regressa para Roma. E ali Pedro foi também crucificado de cabeça para baixo. A pergunta é essa aí: para onde vás? Ninguém de vocês me perguntou para onde vás. E Jesus vai constatar: eu sei que a tristeza aninhou-se no coração de vocês. Eu sei que vocês estão entristecidos, estremecidos, estão amedrontados com estas palavras que eu vos disse. Mas é necessário que eu vá, porque se eu não for, não virá para vós o Consolador. Não virá para vós o Espírito de verdade. Não virá para vós o outro defensor. E quando ele vier, ele vai manifestar ao mundo. Porque o Espírito é que tira as cegueiras. O Espírito é que cura as cegueiras. O Espírito é que ilumina as trevas da vida. O Espírito é que dá o entendimento, ilumina também as inteligências. É o Espírito do Senhor. Não basta ser mestre em Israel. É necessário a presença do Espírito. E ele vai manifestar então ao mundo o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, qual é o pecado que Jesus declara? Porque eles não creram no enviado do Pai. Eles negaram, rechaçaram o enviado do Pai. Eles não creram. E aqui está então o pecado. A justiça, diz Jesus, é porque eu vou voltar para a glória do meu Pai. É o Pai que vai glorificar o Filho. Porque Jesus foi obediente até a morte. Por isso então Deus exaltou o seu nome sobre todo nome. E ao nome de Jesus, todo joelho se deve dobrar no céu, na terra e em todos os lugares, porque Jesus é o Senhor. E vocês não me verão mais, pelo menos corporalmente, ali, caminhando nas estradas de Israel. Mas eles verão de um outro modo. Um outro modo será a visão de Jesus. E o julgamento de Jesus. Porque ao ser levantado da cruz, ao atrair todas as coisas para mim, o príncipe deste mundo será destruído, será condenado. Porque a morte de Jesus nos livra do pecado. A morte de Jesus nos livra do sofrimento, das angústias. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, essa é uma grande palavra de consolo para os cristãos de todos os séculos. De todos os séculos. Principalmente para aqueles que passam pelos momentos difíceis de serem perseguidos por causa do nome de Jesus. Aqueles que às vezes foram queimados vivos ou são queimados vivos, caluniados e perseguidos, e às vezes também porque aqueles que são caluniadores e perseguidores dizem que estão prestando um culto a Deus, porque falta o discernimento, falta também a justiça. Mas todo aquele e aquela que derramar o seu sangue, que tombar a sua vida por causa do nome do Senhor, recebe também a justiça do Senhor e o julgamento para aqueles que realizam as ações malévolas. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Beato José Soler, rogai por nós, paz e bem.